peste encarnada. Os cristãos olhavam para ele e se arrepiavam inteiro. Deus que me livre! E quem era ruim igual ele dizia, mas esse é o cara. Ele era ruim. De repente, um dia, o amor tocou o coração dele. E depois que ele foi tocado pelo amor, ele se transformou. E o amor foi do Cristo. A primeira coisa que ele viu na vida dele, além das coisas que ele queria fazer, de poder, de dinheiro, a primeira coisa que ele viu era o amor de Jesus. E ele ficou tão encantado, mas encantado bem apavorado mesmo, porque ele ficou cego. Vocês lembram da historinha? Que ele ficou cego? Desesperador. Um homem que era poderoso, que tinha todo mundo a seu dispor, um homem que tinha dinheiro, prestígio social. Ele era mesmo uma sumidade. Recebe um recado e a presença de Jesus, e na hora que ele percebe a presença de Jesus, ele fica cego, cai do cavalo e começa a falar um monte de coisas. Os soldados que estavam junto com eles, isso, aí ficou louco, tá maluco, vamos fugir, vamos deixar ele aí, abandonaram ele. Ele caiu do cavalo, até o cavalo abandonou ele, ele ficou deitado na terra, cego. E mais, morto do medo, porque ele nunca tinha visto uma luz daquela, nunca tinha sentido o que ele sentiu, e ali começou a história dele. Ele recebeu aquele amor tão grande de Jesus que nunca mais quis voltar a ser o que era. Vocês lembram dessa historinha? Faz assim para mim, para eu ver se vocês não estão dormindo. Não quis mais voltar, e para ter certeza que ele não ia ser mais ruim, trocou até de nome. Mas ele trocou de nome também por outras coisas, porque as pessoas que conheciam ele, que davam o poder para ele, começaram a falar assim, é ridícula a sua posição, o senhor ficou maluco, o senhor que comandava esses exércitos, o senhor que fazia, agora está aí rezando, dando graças a esse Cristo que o senhor mesmo perseguia, o senhor disse para nós para fazer, agora está ao contrário. Eles acharam, ó, bateu a cabeça quando caiu do cavalo, bateu a cabeça, esse aí não presta mais. E o outro lado também não gostava dele, ele era odiado por todo mundo. O outro lado não gostava dele porque eles diziam assim, o quê? Aqui, ó, até ontem estava ali matando e perseguindo cristão, hoje vem dizer que gosta de Jesus e quer professar a mesma fé. Aqui, ó, conheço. Então o pobre do homem era... Onde ele ia, tinha desgraça perto dele, porque ninguém gostava dele, ou porque não acreditava, ou porque achava que ele tinha ficado maluco. Só que ele conheceu o amor, e conhecendo o amor, ele nunca mais quis voltar a ser quem ele era. E isso ele quis ensinar para todo mundo, e ele prometeu para si mesmo, todos os dias da minha vida, eu vou usar para ensinar as pessoas, porque eu estava errado. E as pessoas também estão. E eu vou mostrar para elas que até eu, o poderoso Saulo, posso me transformar no amoroso Paulo. E foi isso que ele fez. E aí começou a andar de um lado para o outro. Gente, não tinha carro, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nenhuma facilidade. A pessoa tinha que ir de pezinho mesmo de uma cidade para outra. E onde tinha esses centros de cristãos, porque eles já se reuniam, né? Era tipo uma reunião nossa, assim, espírita, eram as reuniões que eles faziam, as reuniões dos cristãos. Onde tinha essas reuniões, lá ia ele. Primeiro para dar o depoimento do dia que ele conheceu Cristo e depois para ensinar o que ele tinha aprendido. E ele aprendeu muito e muito rápido. E daí quando ele não conseguiu mais andar, porque imagina, ele não era novinho quando ele fez tudo isso. Aí ele andou, fundou vários, como se tivesse fundado vários centros, assim, dava as palestras dele, ficava um tempo na cidade, ensinava o que ele sabia, depois ia para outro lugar. Só que teve uma época que ele foi preso, então ele não pôde mais andar. Mas preso mesmo, ele recebeu informação da espiritualidade que ele deveria escrever então, que ele escrevesse cartas. E a gente sabe, milhares de cartas de Paulo às comunidades. Então, carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Hebreus, carta de Paulo... Aí ele mandava essas cartinhas assim. E essa aqui é uma frase de uma das cartas que ele mandou lá para o povo hebreu. E a frase é bem simplesinha, mas o texto é maravilhoso. A frase é: o menor é abençoado pelo maior. A gente nem entende isso, não, o menor é abençoado pelo maior. Aí o Emmanuel coloca para nós assim:
em todas as atividades da vida. Há quem alcance a maioridade natural, antes dos outros. Antes dos seus parentes, antes dos companheiros ou antes dos contemporâneos, quem vive junto na mesma idade. E a gente sabe disso. Às vezes o filho da gente está lá com 18 anos, tem um monte de amigos, uns bem crianção, outros que já parecem homem feito. Às vezes a gente tem a menina, umas amadurecem mais rápido que as outras e são contemporâneas, são da mesma idade, na mesma escola ou na mesma rua, criadas do mesmo jeito. Sempre tem alguém que amadurece antes dos outros, né? E tem aquele que não amadurece nunca, já está com 60 e poucos anos e ainda está com as ideiazinhas de criança. Enfim, Emmanuel continua. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, nas virtudes, nas habilidades, nas competências das coisas. Sempre tem aquela. Antigamente era bonito a moça fazer curso de corte e costura. Aí tinha umas que se destacavam, meu Deus, abriam até confecção. Outras, meu Deus, malhem para uma bainha de calça. Aquela que cozinha melhor, aquela que dá aula melhor, aquela pessoa que sabe administrar melhor, aquele que tem mais habilidade, sempre tem um que sabe mais do que os outros. E o Paulo estava mandando para os hebreus dizendo, é natural que isso aconteça. Tem gente que fala melhor, tem gente que faz melhor, sempre tem aquele que vai se destacar. E ele chamou esse destaque de maioridade, aquele que faz melhor alguma coisa. De modo geral, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade de qualquer coisa, que ele é melhor em qualquer coisa, costuma valer-se da situação para esquecer o seu débito para com o espírito comum. O que Emmanuel quis dizer com isso? Normalmente aquele que se destaca mais já fica exibido. Aquele que aprendeu a dirigir rápido já começa a dizer, mas é porque você, bocó mesmo, não sabe estacionar. Eu sei, tirei a carteira semana passada, já estaciono de ré, já subo o morro, já faço isso e aquilo. Normalmente é assim. Quando a gente sabe melhor que os outros, a gente já começa a se exibir. Faz sentido? Balança a cabeça quem faz sentido. Difícil aquele que não se exibe, difícil. Até nós. Pense aí contigo, o que tu faz melhor que os outros? Sempre tem uma coisa, ou mais. O que tu é assim, que todo mundo diz, não, leva lá no fulano que ele sabe fazer, que ele vai te dizer uma palavra, ou que ela vai saber um caminho para você. Sempre tem uma coisinha que a gente faz melhor que os outros. O que o Emmanuel coloca aqui para nós, que o Paulo já estava dizendo lá naquela época para os hebreus. Se você alcançou a maioridade em alguma coisa, não foi para se exibir, não foi para tirar vantagem. Você pode até tornar essa habilidade que você tem uma profissão para ganhar dinheiro, não tem problema nenhum. Mas é importante que você pegue essa habilidade, essa facilidade que você tem, essa maioridade que você alcançou e torne público. Torne o bem, faça o bem através disso que é fácil para você. Por quê? Porque nenhum de nós vem sem habilidade nenhuma, não existe isso. Nenhum de nós vem assim, meu Deus, essa pessoa é um zero à esquerda, tudo que ela faz está errado. Nenhum de nós é assim. Talvez essa pessoa ainda não tenha encontrado sua habilidade, ou tenha um pouco de preguiça mental para procurá-la, mas ninguém nasce desprovido de dom. Todos nós sabemos fazer alguma coisa e vamos alcançar a maioridade, sim. E é importante que com essa maioridade, com essa habilidade desenvolvida, você seja cada vez melhor nela. Mas não é para se exibir, é para fazer o bem para os outros. Quanta gente tem facilidade para fazer alguma coisa e não ajuda ninguém. Me veio um exemplo agora. Por exemplo, quando eu morava em Lages, lá longe, todo fim de semana a gente ia para o sítio. Todo fim de semana, meu pai era sagrado ir lá para o sítio. E lá nesse sítio tinha um senhor que morava lá,
que era o caseiro que ficava lá, porque o sítio não dá para ficar sozinho, né? O caseiro que ficava lá era um amor de criatura, lidava bem com o gado, ele nem gritava com os bichos, ele tinha aquele dom dele, assim, ele era maravilhoso, tudo que ele fazia dava certo. Mas o homem não sabia conversar. Vocês conhecem alguém assim? Não sabia falar, não sabia entender o que a outra pessoa dizia e já ficava irritado. E ele precisava tirar os documentos, porque tinha que renovar a carteira de trabalho, por alguma razão lá tinha que mudar alguma coisa na carteira, e o homem precisava ir até a cidade e na cidade lá tirar os documentos. E ele foi umas 3 vezes e deu tudo errado, porque o homem não sabia conversar. E ele ficava irritado, ele não entendia o que as moças falavam ali, qual o documento que ele tinha que levar, onde que ele tinha que ir, ele não entendia e ele voltava sem a documentação. Até que um dia, a 3ª vez que ele tinha ido, e ninguém entendia que era isso, o meu pai disse para mim, tu não pode ir junto com ele lá para ver o que está dando errado? Posso. Meu Deus, eu achei aquilo a coisa mais fácil do mundo. Por que não? Eu morava na cidade, sabia onde tinha que ir, já sabia dirigir, tinha facilidade para entender o que as moças falavam no guichê. Meu Deus, em uma tarde nós tiramos 3 documentos que ele precisava. Esse homem me agradeceu até o fim da vida. Eu nem sei porque que eu lembrei desse exemplo, mas serve exatamente para nós. Uma coisinha que foi tão fácil para mim. Eu estava de folga, tipo sexta-feira, nem estava trabalhando, estava de folga, fui lá, levei o homenzinho, tirei, ajudei ele a tirar os documentos, porque ele que pagou, ele fez tudo, ele só não sabia conversar. E ele ficou grato, ele morou lá no sítio um tempão, cada vez que ele me via, ele me agradecia de novo. E eu dizia, não precisa mais, tio Nordo, não precisa mais falar, foi joia. E ele queria fazer chazinho para mim, tudo que ele sabia fazer, ele queria fazer. Esse exemplo é bem simplesinho, mas serve para nós. O que você sabe bem fazer que alguém pertinho de você pode estar precisando? Às vezes a pessoa não tem jeito para lidar com criança e você sabe tão bem. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde ali e você sabe tão bem, um chazinho, uma massagem. Às vezes a pessoa é tão ruim de pensamento que ela pensa coisa tão ruim, tu podia falar com ela para livrar esses pensamentos. Às vezes ela não sabe consertar o cano. Quanta coisa você sabe fazer que alguém pode estar precisando. É isso que o Emmanuel está colocando aqui. Se você quer ser feliz, é isso que você precisa fazer. Usar a habilidade que você tem para ajudar alguém. E ele ainda coloca assim, a natureza, ela utiliza a lei da vida. A natureza nos dá esse exemplo. Qual árvore que dá fruta só para si mesma? Ah, esses figos aqui são tudo meu, sai daqui. Ah, esses figos eu estou fazendo para dar semente para criar mais uma família de figueiras. A árvore simplesmente faz. Aí a gente é dono da árvore. Aí o figo amadurece assim um pouquinho por mês ou é tudo de uma vez só? Quem aqui tem árvore de alguma coisa em casa? Ergue a mão para mim. Amadurece um pouquinho por vez ou é tudo de uma vez só? Por quê? Para a gente aprender. Se tu ficar guardando, vai apodrecer. É para você dar essas frutas, para você dividir com os teus vizinhos. Não dá para congelar, fica ruim. A gente até tenta. Tu guarda um pouco ali, eu vou comer aqui, eu vou fazer um doce. Às vezes é tanta fartura na árvore que começa a estragar e tu diz, vizinho, pega um pouco. Aí tu até pede para a pessoa, leva um pouco, fica com um pouco, porque a natureza nos ensina. Tudo que a gente tem é em abundância, mas às vezes a gente não percebe. Tudo que você guardar demais vai estragar. É bom que você divida. Divida o que você tem. Ah, mas eu não tenho nada. Tem. Impossível você não ter nada. Sempre tem uma coisinha que tu sabe fazer bem. Que tu sabe falar bem. Que tu sabe cheirar bem. Sempre tem uma coisinha que a gente pode fazer. E a natureza ensina. Um rio não fica paradinho lá, ele distribui a água. E aqui Emmanuel coloca bem bonito, o sol, ele nasce para todo mundo, todo
mundo. A pessoa pode ser uma peste de ruim ou um anjo de bondade. Todo mundo vai receber o mesmo sol. Ele ainda diz que o sol não fica escolhendo, eu vou brilhar aqui, porque aqui tem florzinho, jardim plantado. Ali no meio do banhado sujo eu não vou. Ele vai em tudo. Ele nem fica escolhendo, esse gatinho aqui gosta tanto do sol, eu vou esquentar ele. O verme lá no meio do lodo também recebe o aquecimento. Verdade? A natureza, a lei natural, a lei da vida é sempre para dividir. E dividindo, multiplica. Pode ver. Quando você divide alguma coisa com alguém, você fica feliz. A pessoa fica feliz de ter ganhado, mas você fica tão feliz, tão feliz. Aquela é a felicidade genuína. A de verdade mesmo. Porque às vezes a gente fica assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer um passeio com as minhas amigas e eu vou ficar feliz. Às vezes tu se preparou tanto para ir no passeio, vai lá, não era o que tu imaginava, alguém briga, ou gasta dinheiro demais, ou deu chuva, volta com o coração apertado, não deu nada certo que eu pensava. Tão feliz que você achava que ia ficar, não ficou. Mas, se você quer alcançar a felicidade de verdade, que não tem erro, é dividir alguma coisa com alguém. O teu tempo, as tuas ideias, o teu carinho, a tua paciência para ouvir, alguma coisa que você faz, alguma coisa que você dá. Quando você divide de você, multiplica para você as bênçãos. Quem fica feliz é você. E cada vez que você lembra da carinha da pessoa recebendo aquilo que você deu, você fica feliz de novo. Pode ter passado 30 anos, como eu fiquei feliz agora de lembrar do tio Nordo, nunca mais tinha lembrado. Eu tinha 18 anos, gente. Eu tenho quase 50. Eu ainda me lembrei e ainda fiquei feliz do dia que eu ajudei ele a fazer os documentos. Faça o bem. Se você está depressivo, se tem droga na tua casa, se o alcoolismo chegou por lá, se o teu filho não se arruma na vida, se a tua filha não consegue um casamento decente, essas dores que doem na alma da gente, e mais as que vocês lembrarem, se tem dor na tua vida, faça o bem. Faça o bem, porque essa alegria de fazer o bem para o outro enche a tua vida de bem, de bem-estar, de felicidade. Não é só alegria, porque a alegria é uma coisinha que passa rápido, né? Alegria. Mas a felicidade, ela fica e ela não estraga nunca. Se você quer ser feliz, use essa habilidade que recebeu para ajudar alguém. Seja a habilidade qual for, gente, seja qual for, sempre vai ter aquele que está precisando exatamente daquilo que você pode fazer e que não é difícil para você. Emmanuel coloca que a lei da vida não diz para você ser exclusivo. Ele chamou de exclusivo, eu vou chamar de egoísta mesmo. Cada vez que você é egoísta, você fica triste. E o pior, podem notar, as pessoas bem egoístas, elas começam a ficar isoladas. Elas começam a dizer assim, eu tenho solidão, eu sou triste de solidão. É triste de não fazer nada por ninguém? Dá para entender assim? Porque quem faz pelos outros não fica solitário. Quem faz pelos outros não fica triste. Pode estar triste ali porque aconteceu alguma coisa, mas se ela faz o bem, ela já recebe o bem, a tristeza vai diminuindo. É uma lei natural. Essas leis naturais são assim, independente de você acreditar ou não, ela vai acontecer. Quem conhece a lei da gravidade? Ergue a mão para mim quem conhece a lei da gravidade. Querendo ou não, tudo cai. É a lei da gravidade, querendo ou não. Eu quero que ela vá para cima. Tu pode até jogar para cima. Ela vai cair. É uma lei. Eu não acredito na lei da gravidade. Acreditando ou não, a lei da gravidade existe. Tudo cai. É assim? É um peso. A Terra puxa qualquer coisa. Acreditando ou não nas leis naturais, vai acontecer. O bem é uma lei natural. Se você conhece a lei e aplica, você vai ter o bem na tua vida. Se você conhece e diz, eu não acredito nessa lei aí do bem,
Infelizmente, a lei funciona. Se você não quer acreditar, é você que vai ficar sem ela. Beleza? Então, seria até bobeira da nossa parte não aplicar essa lei natural do bem. Existem vários livros que eles chamam O Segredo, livros que venderam muito falando sobre essa lei natural. Você faz pelos outros, você recebe, tudo é a mesma coisa. Tudo que você fizer pelo bem de alguém vai vir para você e mais, multiplicado. Às vezes você faz uma coisinha assim, ó, e tu ganha muito, muito, muito. Jesus não falou assim uma vez? Vê se vocês lembram dessa frase. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Não falou assim? E ele não falou assim, ó, a minha moeda, ela é muito valiosa. Ela vale de 1 por 100. A moeda qual era? O amor, o bem. Você faz uma coisinha e recebe um monte. Ah, mas eu não vejo nada disso na minha vida. Eu faço bem, eu não vejo. Aí você se esquece. Tem doença na tua vida? Tem droga na tua vida? Às vezes você está fazendo bem e não enxerga. Outro dia lá em casa a gente estava bem triste, assim, bem chateado por umas coisas que aconteceram. E aí nós começamos a pensar, que bobo que a gente é. A gente está ficando triste por uma coisa pequena que não aconteceu e não está agradecendo tanto de coisas grandes que acontecem e a gente não vê. Ninguém está doente aqui em casa, não está faltando nada para nós. Ninguém roubou nada aqui em casa, porque lá na rua tava uma roubalheira, sabe? Tava roubando até os lixeiros, louco, os lixeiros de alumínio, tava roubando para vender. Não roubaram nada lá em casa, não batemos o carro, tá uma loucura as ruas lá perto da nossa casa, porque eles estão fazendo umas obras da prefeitura, então vem muita gente de fora, muita gente diferente, tá uma loucura mesmo, não aconteceu nada conosco, isso a gente não enxerga, a gente só enxerga aquela partezinha que faltou, ai, mas não veio isso aqui, todo o bem que a gente está recebendo a gente não agradeceu, mas aquilo ali que faltou a gente, ai, tá com o coração amargurado por uma coisinha que não ganhou. Será que você não está fazendo isso na tua vida? Enxergue o bem que já tem na tua vida. Enxergue o que você já tem de bom. É claro que a gente não deve se comparar com os outros, mas nessa hora que tu está se sentindo um nada, é bom olhar. Era bom fazer uma visitinha no hospital. Tem hospital aqui, gente? Como é que é o nome do hospital? Hospital Regional de Araranguá. Ah, o de Araranguá. Tá tristinho assim? Tá pensando que a vida não vale nada? Que os filhos abandonaram, que tá sozinho, que não tem dinheiro, que a aposentadoria é pouco? Vai fazer uma visitinha lá no hospital de Araranguá, no regional. Vai lá visitar alguém que não recebe visita. Vai lá ver o que é sofrimento, o que é dor, que você já volta bem faceiro. Alguém aqui já fez isso? Só de pensar a gente diz, ai meu Deus, acho que eu não quero, né? Que a gente volta de lá tão triste. Não, volta de lá e pensando mesmo, graças a Deus eu tô bem, eu vim com as minhas próprias perninhas, minha cabeça tá funcionando bem. Porque quando tu chega lá, é que tu vê, nossa, um acidentado, olha ali, a criança nasceu assim, olha aquela mãe coitada com 2 filhos ali, olha aquela senhora cuidando. Quando a gente chega lá é que a gente vê todo o bem que tem na nossa vida que a gente nunca nem olha. Aí por causa de um dente, de uma coisinha que faltou, a gente já começa a dizer, ai meu Deus, um namoro que acabou. Faz sentido isso pra você, gente? Faz, né? Então, o que eu vou pedir para os nossos anjos de guarda? Que a partir de agora, que eles nos lembrem, cada vez que a gente ficar com essa mania boba de reclamar, não tem isso, ai meus filhos não vieram me visitar no domingo. Ai, eu sou uma pessoa profundamente triste. Que você se lembre que você não é triste. Que nesse momento que você se sentir assim, você deve fazer alguma coisa pelos outros. Faça pelos teus filhos. Eles não fizeram por você? Faça por eles. Vai rezar. Reza por eles. Reza pelo anjo da guarda deles. Comece a fazer você. Por que tem que só esperar, gente? Que mania que a gente tem só esperar. Ai, mas o meu namorado não me convidou para ir dançar. Ai, mas o meu marido... A gente fez 15 anos de casado, ele nem se lembrou. A gente acha 1000 motivos bobos para ficar muito triste. Comece a partir de hoje a ficar feliz com o tanto de coisa boa que tem na tua vida. Mas é claro que tem fases na vida que a coisa não está tão boa assim.
Tem fases na vida que parece que está dando tudo errado. Nesse momento, você percebe assim, não, essa é uma daquelas fases. Porque não é a vida inteira. Não é a vida inteira que você fica mal. São ciclos. Quando você se pegar numa fase dessa, estou passando mesmo pela aprovação, é ali que você tem que fazer mais bem pelos outros. Porque é ali que você precisa mais dessa moeda. Você faz um bem e recebe um montão. E como é que se divide esse montão de bem que você ganha? De acordo com o que você está precisando. Uma ideia melhor, um ânimo, uma imunidade mais alta, força na coluna. Ah, mas eu estou com um doente em casa. Você tem que estar bem. E aí você faz um bem para alguém, você fica bem para cuidar daquele. E você ganha. É uma lei natural. Não existe erro. Faça para você ver como é bom. Faça. Teve uma época, eu fui para a faculdade, mas eu era uma pessoa bem ingrata, bem ingrata. Eu fui para a faculdade e lá eu achava assim que eu estava sofrendo demais. Meus pais não tinham muita condição assim de pagar as coisas para mim lá na faculdade. E lá, eu estava estudando em Florianópolis. E lá eu via as pessoas que tinham tanto dinheiro que almoçavam no restaurante e eu naquela miserinha de comida. Aqueles que podiam ir no cinema, que para mim era a coisa mais chique que tinha. E eu, meu Deus, mal dava para comprar uma comida para fazer em casa. Como é que eu ia no cinema? Aqueles que compravam roupa e iam para as festas dos outros cursos, mas nunca dava para mim, não sobrava. E aí eu me achava a criatura mais infeliz daquela faculdade, porque eu não tinha condição de fazer nada. E mais, eu fui ficando cada vez mais feia, porque quando a gente está infeliz, a gente enfeia, né? Dá um jeito, a gente vai enrugando, vai ficando com a cara horrorosa. E era assim que eu estava, feia, mal amada, sem dinheiro e ingrata. Até que um dia, eu caminhando, porque daí no fim de semana eu caminhava bastante, não conhecia direito a cidade, encontrei um asilo. E no portão desse asilo estava uma senhorinha. E vocês acreditam que ela me chamou para conversar? Por 4 anos eu visitei essa senhorinha no asilo. E a minha vida mudou. Por 4 anos eu ia lá contar minhas coisas para ela e ela tinha tempo, né? Ela gostava de ouvir. Então eu ia lá e chorava minhas pitangas tudo para ela. Porque essa semana a minha amiga Cláudia, ela falou isso. E eu contava e ela ficava lá. E ela me dava ideia. E é claro que aquela amizade foi se formando e tal. Só que visitando a senhorinha, lá na sociedade delas, dentro do asilo, começou a dar inveja nas amigas dela. Então elas vinham ou falavam mal de mim. Aí começa, né? Onde tem ser humano começa a desgraça, né? Ou elas vinham e diziam, você sabe que essa semana ela disse que nem queria falar com você. Ai, a outra dizia, claro que eu queria falar com você, estava só te esperando. Enfim, tudo acontece. Mas começou a movimentar a sociedade lá do asilo e eu vi que eu não tinha nada na vida assim que eu pensava, né? Mas eu era tudo para elas. Elas até se brigavam para ter um tempinho de conversar. E mais... eu tinha uma máquina de foto, que na época não tinha, faz 200 anos que eu fiz a faculdade, né? Não tinha ainda celular que batia foto, era máquina. Então eu levei a máquina lá e tirei foto, meu Deus, aquelas fotos. E quando chegou o final do ano eu revelei as fotos e dava para elas, foi o maior presente. Imagina, gente, eu não tinha quase nada, mas para elas era tudo. E elas começaram, as enfermeiras que cuidavam delas, começaram a dizer assim, ai, é tão bom quando você vem aqui, querida. Porque lá todo mundo eles chamam de querida, né? Daí fala, querida, é tão bom quando você vem aqui, porque essas mulheres tudo querem tomar banho, porque elas não queriam tomar banho. Daí quando eu ia, daí elas queriam estar cheirosinhas, elas tomavam banho. Ai, é tão bom, daí elas deixam cortar a unha, elas lavam o cabelo. Ai, é tão bom, tão bom. Daí eu vi, meu Deus, eu que não tenho nada, que não sei fazer nada, posso fazer diferença aqui nesse asilo. E dali pra frente eu continuei. Claro que tem épocas que tu tá por aqui, não quero mais, porque gasta tempo. Só que essa época que tu diz assim, chega, é a época que tu tá bem. Aí quando tu começa a ficar mal de novo, aí tu se lembra, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa pra alguém? Quem será que eu posso ajudar que vem aqui no meu portão? Daí não vem, né? Aí tu tem que ir atrás de alguém. Então, aproveite. Se você está bem, faça por aquele que aparece ali na tua vida, no teu portão, no telefone, aquele que vem lá no balcão onde você atende, lá no teu trabalho, lá na tua família, faça. Porque aquilo ali vira moeda de Jesus, que vale mais.
Tudo que tu fizer vira moeda. E essa moeda, quando é que você vai usar? Quando você precisar. Se você está super bem, não está precisando de nada. Deixe guardado, porque uma hora você vai precisar. Ninguém fica bem a vida inteira. Vai ter uma hora que o ciclo anda e você vai estar mal, sem dinheiro. Acontece na vida de todo mundo. É lei natural também. Ninguém nasceu para viver super feliz a vida inteira. Senão fica triste de tão feliz. Vocês conhecem gente assim? Que tem a vida boa e diz, a minha vida é um tédio, não acontece nada. Ai meu Deus, fica triste de tão feliz. E quando você está bem mal, você diz, eu era feliz e não sabia. Naquela época eu me achava tão feia e agora eu vejo, eu estou bem mais feia que antes. A gente é ingrata, gente, a gente é ingrata. Às vezes eu já ouvi assim, que saudade do falecido. Mas a senhora me disse que não gostava dele e que queria se separar. Mas eu não sabia que a companhia dele era tão boa. A gente não sabe valorizar o que tem. E o pior, a gente nunca sabe direito em qual fase está. Se está bem feliz, se está médio, se está mal. A gente acha que a gente sempre está mal. Podia estar melhor. Porque daí a gente olha a vida assim dos outros e a gente mas eles estão bem mais felizes e eu estou bem mais triste. A gente é boba. Às vezes está vivendo o melhor pensando que está no pior. Aí quando o pior chega e diz, meu Deus, ficou pior do que já estava. Não pode nem aproveitar o bom. Fez sentido, gente? Então, que os nossos anjos de guarda nos protejam mesmo, que a gente entenda isso de uma vez por todas. Porque Jesus já falou naquela época. Paulo mandou todas essas cartas. Quando Paulo escrevia as cartas, Jesus não existia mais. Ele ensinava, ele já mandou todas essas cartas para esse povo. Por nada a gente já era desses povos aí que recebeu a carta e não entendeu. Emmanuel veio. Vocês acham que esse livro é novo? Não é. Emmanuel veio e explicou tudo isso e a gente não entendeu. Então, por favor, anjos de guarda, por favor, façam com que a gente entenda hoje. Para que hoje mesmo a gente já comece a ficar feliz. Com o cabelo da gente, com o dinheiro da gente, com o corpinho da gente, com a condição que a gente tem, com os filhos que a gente tem, com o emprego que a gente tem, com tudo. Para que a gente viva melhor. Porque senão a gente vai estar sempre reclamando. E o que ele disse aqui da frase, o menor é abençoado pelo maior. Gente, uma hora você vai ser o menor. E vai ter alguém para te ajudar, sempre tem. E outra hora você vai ser o maior. Mas quando você for o maior, você tem que abençoar o menor. Aquele que não sabe. Combinados? Que a paz de Jesus esteja conosco. Assim, bem dentro do nosso coração e no corpinho inteirinho. Para que quando a gente for para casa agora, a gente leve para aqueles que não quiseram vir. Às vezes não quer, às vezes não pode, enfim. E você leve esse amor, essa alegria de viver lá para tua casa. Para os encarnados e para os desencarnados. Porque, do jeito que a gente fala mal dos outros, a casa da gente é cheia de desencarnado. Então, que eles recebam também esse amor e tenham vontade de melhorar. E, sempre que for possível para você, sempre, use o teu dom para fazer o bem. O que é que você sabe fazer de bem? Faça. Não perca essa chance. Porque se você não estiver precisando agora, daqui a pouquinho você vai precisar. Daí a moedinha está guardada lá. Combinados? Que a paz de Jesus fique conosco e que o amor de Maria inunde os nossos corações.